Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando, e na aula de hoje a gente vai estudar sobre o processo de urbanização, certo? A gente vai entender, né, esse processo de urbanização a partir do crescimento da população urbana, certo? As mudanças de hábitos, certo? E as transformações das atividades agropecuárias que são produzidas no campo. A gente, para estudar o tema urbanização, a gente aqui vai aprender sobre alguns conceitos que são essenciais para esse estudo, certo? A gente vai entender esse processo, essa mudança de transferência das pessoas que antes moravam na zona rural para a zona urbana, para a cidade, certo? Para início de conversa, né, até o fim do século XVIII, que foi quando teve início a primeira Revolução Industrial, a taxa de urbanização era de 3%, segundo a ONU. Esse número vai chegar a 66% até 2050. Isso significa dizer que cada vez mais as pessoas estão indo morar na cidade, certo? Está aumentando a população urbana e está fazendo com que aconteça o crescimento das cidades, certo? Então, quando a ONU diz que vai passar de 66%, significa dizer que mais pessoas estão morando na cidade do que no campo, certo? E quando a gente fala cidade, campo, rural e urbano, o que é isso? Será que cidade e urbano é a mesma coisa? Será que campo e rural é a mesma coisa? Existe uma diferençazinha básica, pessoal. Primeiro, é campo e cidade. Campo e cidade está relacionado à paisagem, à forma física que se concretiza no espaço, certo? Então, campo é a paisagem. Campo é a paisagem que ela é caracterizada por ser uma área não urbanizada, certo? É onde tem muitos predomínios de elementos naturais, certo? Onde existe as atividades da agricultura, da pecuária, do extrativismo, certo? Essa é a paisagem do campo, certo? Então, campo está relacionado à paisagem. Como é que está a paisagem? Assim como cidade. A paisagem da cidade, ela é caracterizada por quê? Por predomínio de elementos culturais, certo? Área onde tem muito densamente povoada com muitas casas próximas uma da outra, com comércios, com indústrias, certo? Então é essa a diferença de campo e cidade, com relação a como se concretiza, né, a paisagem naqueles dois espaços. Uma com maior predomínio de elementos naturais e a outra com maior predomínio de elementos culturais, certo? Já rural e urbano está relacionado ao modo de vida, aos costumes, certo? Aos hábitos. Então, o rural é o modo de vida que está relacionado ao campo, o modo de vida do campo. Tudo aquilo que está relacionado com a vida no campo e com os indivíduos que vivem nele. Já o urbano é o modo de vida da cidade. São os hábitos e costumes que estão relacionados com a vida na cidade e com os indivíduos que nela habitam. Essa é a diferença. Enquanto cidade e campo está relacionado à paisagem, né, a como se concretiza a paisagem no espaço, rural e urbano está relacionado ao modo de vida, certo? Esse modo de vida do urbano a gente pode encontrar no rural. Assim como o modo de vida do rural a gente pode encontrar no urbano, certo? Não. Esse modo de vida do urbano a gente pode encontrar no campo. Assim como o modo de vida do rural a gente pode encontrar na cidade, certo? Então é essa a diferença de rural e urbano. Dando continuidade sobre urbanização, nesse processo de urbanização, que é um processo na qual a população urbana cresce mais do que a população rural, certo? Então, essa urbanização, ela corresponde a essas transformações. Na medida que a população urbana vai crescendo, ou seja, o número de pessoas morando na cidade,
vai acontecendo a transformação das paisagens naturais e rurais em espaços urbanos, né? Uma área que antes era de campo, né, vai se transformar numa cidade, ocorrendo a transferência, né, de pessoas do campo para a cidade. Quando acontece essa transferência de pessoas do campo para a cidade, é chamada de êxodo rural, certo? E esse processo de urbanização é o processo no qual ocorre o crescimento do número de pessoas morando na cidade e também o crescimento das cidades, porque elas vão crescer, seja de forma horizontal ou de forma vertical, né, com a construção de muitos prédios. Nesse gráfico aqui, ele está mostrando a evolução da população urbana e rural do mundo, certo? E com a projeção, né, até 2050. O azul representa a população urbana, a linha azul, e a linha vermelha a população rural. Observem que antes, no mundo todo, a população era predominantemente rural, certo? Então, como eu já tinha falado lá no início da aula, né, finais do século XVIII, que começou a crescer cada vez mais com a industrialização, o número de pessoas morando na cidade, vocês observam que é uma tendência de crescimento essa linha. Chegando na década de 2000, né, 2006, mais ou menos por aí, 2006 a 2008, a população urbana ultrapassando a população rural. Ou seja, a partir daí, no mundo todo, mais pessoas morando no campo do que na cidade do que no campo. E a projeção só continua. Você vê que o número de pessoas morando no campo vai diminuindo, já na cidade vai aumentando, certo? Estamos vendo, presenciando essa evolução, essa transformação de uma sociedade que era rural para uma sociedade que hoje é predominantemente urbana. A gente observa isso no Brasil, também houve essa mudança, nas cidades houve essa mudança. Olha só o nosso município, um exemplo de um município, Triunfo Potiguar. Hoje, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, né, os dados não tem de 2020, porque não foi realizado ainda o censo de 2020, devido à pandemia, mas vocês observem que ocorre mais pessoas morando na cidade do que no campo. 65% até 2010 da população de Triunfo Potiguar morava na cidade, que corresponde a 2.197 pessoas residindo na zona urbana. Já no campo, 35%, que corresponde a um total de 1.171 pessoas morando no campo. Existem alguns fatores que condicionaram o processo de urbanização. Entre eles, né, tem os fatores atrativos e os repulsivos. Os atrativos são aqueles que atraem as pessoas para aquele determinado local. Principalmente acontece isso nos países mais desenvolvidos, certo? E até mesmo em algumas regiões mais modernas dos países emergentes, né? Esses fatores eles fazem com que estimulam as pessoas a migrar para a cidade. Por exemplo, oportunidade de emprego, melhor qualidade de vida e mais ofertas de serviços. São esses os fatores atrativos. Já os repulsivos, eles predominam em países em desenvolvimento, principalmente os menos desenvolvidos. E eles são responsáveis por impulsionar as pessoas a sair do campo. Por exemplo, pobreza, fome, guerras, né, a violência. Esses são fatores que fazem com que as pessoas saiam do local para ir para outro local. As aglomerações, quanto mais vem acontecendo esse processo de urbanização, a gente está observando que está acontecendo mais aglomerações urbanas. O que é aglomerações? Mais concentrações de pessoas
morando em um espaço urbano, morando na cidade, certo? Fazendo com que as cidades fiquem superpovoadas, né? Esse mapa aqui ele vai mostrar para vocês as maiores aglomerações urbanas, ou seja, as cidades mais populosas do mundo, certo? Uma projeção para 2025. E a gente observa aqui, olha, Tóquio, né, com a tendência de ser a maior aglomeração urbana, né, do mundo até 2025, na verdade já é, né? Aí tem outras cidades que se destacam, né, aqui Nova Delhi, na China, na Índia, certo? Na China tem Pequim, Xangai, algumas cidades aqui na África também, né, como Lagos, na Nigéria, na África, né? Na América tem Nova York, destaca Nova York, cidade do México, no México. E no Brasil, o maior destaque para a maior aglomeração urbana do Brasil, São Paulo, certo? São essas as projeções que estão aí. Eu falei no início da aula que existe uma relação que a população urbana, essa taxa de urbanização começou a aumentar após a Revolução Industrial, no final do século XVIII. Tem relação entre a industrialização e a urbanização? Sim, e muito. Eu vou explicar agora para vocês essa relação. A relação entre a industrialização e a urbanização, ela se dá da seguinte forma, certo? Então as indústrias, né, elas surgiram na cidade, certo? Com o surgimento das indústrias na cidade, aumentou a oferta de empregos, certo? Já para o campo, as indústrias forneceram o que? Máquinas que foram responsáveis pelo processo de mecanização do campo. Com o processo de mecanização do campo, começou a diminuir a oferta de emprego, o desemprego. Então as pessoas passaram a migrar do campo para a cidade, contribuindo para o aumento do número de pessoas residindo na cidade, certo? Consequentemente, né, o aumento da taxa de urbanização, certo? Então, essa é a relação entre a industrialização e a urbanização. Por isso que desde o século XVIII, quando teve a primeira Revolução Industrial, o número de pessoas morando na cidade aumentaram a cada ano que passa, certo? Em virtude dessas mudanças que aconteceram, tanto na cidade quanto no campo, certo? Numa ofertando emprego, no outro com desemprego, as pessoas saíram em busca de emprego, de melhores qualidade de vida. Então saíram do campo para a cidade, contribuindo para o processo de urbanização. As cidades e hábitos de consumo mundializados, né? Então a gente vê que a cada ano que passa está aumentando cada vez mais o número de pessoas na cidade e estão aumentando a quantidade de aglomerações urbanas, o número de cidades, né? O crescimento dessas cidades. Então, o aumento de pessoas na cidade ela tem impulsionado o consumo diverso, desde aqueles produtos que são essenciais à sobrevivência, né? Como os alimentos, até mesmo aqueles mais supérfluos, né? Aqueles que não há uma necessidade para a sobrevivência, mas as pessoas consomem em virtude da propaganda, né, do marketing que está aí, certo? Da sociedade de consumo que a gente estudou nas aulas anteriores, certo? Tem ocorrido também, pessoal, as mudanças no estilo de vida nas grandes cidades, certo? Então houve essas mudanças e também contribuem, certo, para esses hábitos de consumo mundializados que acontecem na cidade, certo? E os alimentos? De onde vêm os alimentos que são consumidos na cidade? 5 segundos. Pararam para refletir um pouco? Os alimentos que são consumidos na cidade,
a sua maior parte, vem do campo. Certo? Os alimentos consumidos na cidade, ela vem do campo. Certo? Então as pessoas, né, é comum procurar supermercado, procurar comércio, ir nas feiras livres, né, comprar o alimento, comprar a fruta, a verdura, comprar os cereais, certo? E todos esses produtos, eles são produzidos no campo. Então o campo, ele tem uma importância muito grande para o abastecimento da cidade. Certo? Aí a gente fala um pouco sobre essa relação campo e cidade, né? Então, enquanto o campo fornece matéria-prima, fornece alimento para as cidades, né, por meio das indústrias, vai fornecer o quê? Máquinas, certo? E as máquinas e outros serviços para o campo. Existe essa íntima relação entre o campo e a cidade. E com o processo de urbanização, certo, também tem ocorrido transformações da produção agropecuária. Transformações essas que a gente pode ver a partir da introdução de novas tecnologias no campo. Certo? Olha, por exemplo, a mecanização é o famoso processo de mecanização do campo. Com esse processo de mecanização do campo, né, intensificação do uso de máquinas, também a questão do uso de fertilizantes, agrotóxicos, né, tem contribuído para aumentar a produtividade agropecuária. Esses produtos que são comercializados na cidade, certo? Que é responsável pelo abastecimento da cidade. Contudo, existe um ponto negativo para o campo, que é o desemprego estrutural. Por quê? Porque as máquinas estão chegando no campo e estão substituindo a mão de obra humana. Certo? Então, o que antes para limpar um terreno, para fazer uma colheita aqui, poderia ter aqui umas 10 famílias empregadas, né? Hoje uma pessoa só pode fazer esse serviço, desde que opere a máquina. Então, tem diminuído a oferta de emprego, desemprego. E isso faz com que, o que eu já tinha explicado no slide anterior, as pessoas saiam do campo e vão para a cidade. Certo? Então, essas profundas transformações aconteceram e vem acontecendo no campo na medida que vem tendo o aumento da urbanização. Certo? Então, isso é visível, a gente observa essas transformações, certo? E a gente vai continuar depois falando mais sobre a urbanização, certo? Nas próximas aulas. Por hoje é só, pessoal. Saudações para todos, né? E tenham um bom dia.